Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre caos no mercado de transferências. Julián Álvarez pode decidir muito dos rumos que o mercado vai ter daqui para frente. Pelo visto, ele não está satisfeito com a oferta salarial que o Atlético de Madrid ofereceu. Segundo o jornalista Ben Jacobs, há uma diferença de 5 milhões de euros entre as duas partes. E o PSG pode voltar para a disputa e oferecer o salário que ele deseja ou até mesmo mais. Então, assim, o Atlético de Madrid pode colocar a vinda do Álvarez em risco e também a vinda do Conor Gallagher e a saída do Marouane Dion. Porque se o Álvarez não vem, não tem por que se livrar de sua opção secundária de centroavante, até porque o mercado não tem lá muitas opções para o Atlético de Madrid no momento. E assim, para que contratar o Gallagher se não vem o dinheiro do Marouane Dion? Então a questão é, o Atlético de Madrid, por causa dessa situação, pode decidir muito dos rumos do mercado e o maior vencedor dessa negociação seria o Chelsea. Mas eu vou para essa parte depois. Primeiro, para entender a situação. O Álvarez quer sair do Manchester City porque ele não está tendo espaço de jogo, não vai ter com o Haaland por lá e é completamente compreensível. Eu entendo que o Julián Álvarez é um excelente jogador, ele tem dinâmica de jogo até diferente do Haaland, o que pode ser até útil dependendo de alguns jogos, mas a questão é, o Haaland é um artilheiro nato, ele é um cara que faz gols de uma maneira muito natural, e assim, ele mesmo na fase ruim dele na última temporada, o pessoal, nossa, o Haaland jogou mal, ele marcou mais de 25 gols, ele ainda foi o artilheiro da Premier League de forma disparada, então assim, ele marcou mais de 60 gols nas últimas duas edições de Premier League, acho que até mais de 70 se bobear, então ele quebrou o recorde de gols da Premier League, então ele é muito diferenciado. Esse é o tipo de coisa que você não pode negar o impacto. Não tem como você não falar que o Haaland não foi importante para várias conquistas. Ele pode às vezes não aparecer um jogo ou outro, ele tem obviamente momentos em que ele fica mais sumido, mas é inegável que é um jogador muito diferenciado e que é difícil você bancar um cara desses, né? Ele é muito melhor do que o Gabriel Jesus para a equipe, e o Julián Álvarez, por mais bom jogador que ele seja, ele oferece menos participações diretas para gols e com isso o Guardiola tende a preferir o Erling Haaland. E aí a questão, dá para fazer dinheiro com o Álvarez no mercado e financiar outras vindas? E aí o Atlético de Madrid viu essa oportunidade e ofereceu um pacote de impressionantes 95 milhões de euros para o Manchester City, só que não basta apenas um acordo com o time, tem que ter um acordo com o jogador. As negociações são um tripé, você tem que ter um acordo entre eles, senão o negócio acaba desabando, né? Você tem que ter acordo entre o time que quer comprar, o time que quer vender, né, e o jogador envolvido nessa negociação. É um tripé. A gente sabe que para uma coisa ficar em pé tem que ter 3 pés, assim, pelo menos no chão, né? Por isso que existe o tripé de câmera, e até o Iberê Tenório fez um vídeo sobre isso que vai explicar melhor do que eu. Agora, a questão é, no momento não há o acordo com o Álvarez, e o PSG, quando se trata de salários, pode oferecer mais do que qualquer outro clube no mundo. Até pouco tempo atrás, eles tinham a maior folha salarial do planeta, e agora essa folha salarial deu uma baita desinchada porque eles pararam de pagar Neymar, pararam de pagar Mbappé, pararam de pagar Messi. Nenhum desses jogadores era barato em circunstância nenhuma. Então assim, o PSG ele tá com um espaço de folha salarial notável. Eu não acho que esses jogadores que estão lá no momento, e olha, não são jogadores ruins, o PSG, ao meu ver, até tem uma boa equipe, estão recebendo grandes fortunas. Talvez o maior salário da equipe seja o Marquinhos, o Hakimi, alguns dos nomes ali que já estão um pouco mais de tempo, mas as opções de ataque, não acho que eles recebam fortunas, seja Barcola, Dembélé, Gonçalo Ramos, Kolo Muani, entende? Esses caras devem receber salários à altura deles, talvez um pouco mais tratando de PSG, mas há espaço. Sem o Mbappé, eles têm muito espaço e janela para oferecer grandes salários aos jogadores que eles estão interessados, e o Julián Álvarez é um desses atletas. Se conseguirem a contratação, é um negócio de ouro, né? Eu acho, inclusive, que o PSG estaria fazendo um dos melhores negócios da temporada contratando o Julián Álvarez, né? Porque é uma contratação bacana, é um jogador que tende a oferecer muito à equipe, então, curioso para ver se ele realmente vai assinar com o PSG ou não. Obviamente, o PSG teria que ter um acordo com o City, mas não acho que isso deva ser de grande dificuldade, né? Então, a ver, eu tô realmente curioso. Se há realmente uma diferença salarial grande entre Álvarez e Atlético de Madrid, talvez seja difícil do clube espanhol contornar. Mas o clube espanhol, se não conseguir contornar, colapsa outras duas negociações. É aí que eu falo do Chelsea, o grande vencedor desse colapso. Se acontecer, vamos ver, o Atlético de Madrid ainda deve tentar fechar o negócio, mas vamos falar, obviamente, aqui da questão que o Chelsea está vendendo o Gallagher, que é um ponto positivo, mas é aquela história, né? Dá para vender ele para outro clube, né? O Tottenham pode ir ali atrás dele no final da janela, algum time pode fazer uma investida pelo Gallagher. Eu não acho que ele vai ser ali negócio tipo, ó,
impossível vender o Gallagher se ele não for para o Atlético de Madrid. Sempre tem mais um clube para ficar interessado pelo atleta. Não acho que ele está exclusivamente ligado apenas ao Atlético de Madrid. Talvez o Chelsea tenha que vender um pouco mais barato, talvez, mas ainda dá para vender. E a gente tem, obviamente, a situação envolvendo o Omorundion, que é a contratação mais imbecil que eu vi na janela até agora, pelo preço que pode ser, 40 milhões de euros, pelo fato que o Chelsea sim precisa de um centroavante e eles estão trazendo aquilo que eles menos precisam. Um cara que não é melhor do que o seu titular atual e um cara que não é mais promissor que vários dos atletas jovens que eles têm. Para mim, assim, não faz diferença ter o Omorundion e o Datro Fofana. O Omorundion pode ter um pouquinho mais de experiência em futebol de primeira prateleira, mas ele produziu 8 gols, uma assistência e perdeu 19 grandes chances, né? 9 gols, né? Vamos dar justiça aqui, 9 gols, mas ainda 19 grandes chances perdidas. O Datro Fofana no Burnley, no período que ele teve lá, ele teve uma média de gols por minuto melhor. E o Mark Guiu mostra ter mais potencial do que o Omorundion. É uma negociação burra e assim, o Atlético de Madrid não oferecendo o salário que o Alvarez quer. Se o Alvarez quebra essa negociação, ele salva os patetas da diretoria do Chelsea de fazer um negócio idiota e pode forçar eles a acertarem por acidente. Porque assim, o Chelsea ainda precisa se livrar do Romelu Lukaku, ainda tem que vender alguns atletas, como é o caso do César Casadei. Então assim, no final a Napoli está interessado nesses jogadores, o Conte só quer o Lukaku para centroavante. E com isso, o Chelsea pode ser forçado a acertar por acidente, porque o jeito de conseguir fazer essas negociações saírem do papel é fazer uma troca com o Victor Osimhen. Aí eles conseguem o melhor atacante disponível no mercado de maneira culposa. Porque assim, eles não estavam querendo ele. Era o Sesco, era o John Duran, era o Omorundion, os três juntos, sinceramente, não me dá um Osimhen. Eu não consigo ver a receita especial do Sesco até agora. É bom jogador, não tô falando que é ruim, mas assim, pra mim, não valia todo esse desejo que o Chelsea estava tendo nele. E assim, o cara, eles foram atrás de John Duran e Omorundion pra posição de centroavante. Os caras já contrataram o Jackson, que é jovem e promissor. O Jackson tem 23 anos, marcou 14 gols na Premier League. Pra que você quer mais uma criança no time? Entende? Não é uma diferença grande de idade, 3 anos, né? Tipo, o cara pode produzir futebol bom por 10 anos. Aí daqui a 10 anos vai ter um talento melhor do que esses caras. Esses caras não são tão extraordinários se os clubes estão dispostos a venderem por taxas básicas. E olha que não é tão básica assim, 40 milhões de libras, 40 milhões de euros, não é tão pouco, mas também não é tão muito, e não à toa. Esses clubes ali, tipo, eu acho ele um unicórnio de talento, mas se você oferecer esse dinheiro, ele sai, né? A gente consegue contratar um outro jogador jovem que a gente acha melhor, entende? Não dá para levar isso a sério, então o Chelsea involuntariamente pode ser o maior vencedor dessa negociação, porque ainda vai dar para vender o Gallagher, ainda acho que o Tottenham pode ir atrás dele, e eles podem acabar sendo forçados a acertar por acidente com o Victor Osimhen, porque nitidamente ainda existe uma negociação com ele. Não vejo sentido em contratar 2 centroavantes, né? No caso assim, o Osimhen faz sentido mesmo se o Omorundion vier, porque o Omorundion não vai ter tanta utilidade assim pro elenco. Acho muito difícil, e o Osimhen é melhor do que o Omorundion em tudo. Então assim, ainda faz sentido nesse aspecto, mas é aquele negócio, né? Financeiramente não faz sentido, em termos de logística de elenco, já é um elenco inchado, tem muita dificuldade de colocar todos esses jogadores no mesmo lugar, então vamos ver o que acontece. Ainda tem que prestar muito atleta. Então, assim, o Chelsea ainda tem muito pepino para resolver. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.